Geralmente, vou ser bem sincero para vocês, eu nem tava pensando em gravar, ou muito menos soltar vídeo aqui pro canal, porque hoje pra mim, infelizmente hoje eu tô sem inspiração para poder estar conversando aqui com vocês e gravando e jogando conteúdo para que vocês que me assistem possam acompanhar. Mas ao mesmo tempo eu preciso disso para que de uma forma isso me distraia e consiga seguir em frente, né? Ou pelo menos esperar o tempo determinar certas coisas que acontecem, ou que vêm, ou que ainda possa vir a acontecer na vida da gente, né? Mas antes de continuar esse vídeo, eu tenho que dar um recado muito importante aqui pro canal. É pedir para que vocês deixem um like, continuem se inscrevendo, divulgando o canal, que aí o YouTube vai entender que vocês que me acompanham querem ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, né? E assim eu me sinto mais confiante, e para mim também é gratificante saber que tem pessoas que ficam me esperando aí diariamente para saber qual será o próximo vídeo, qual será o próximo assunto, enfim, qual será o próximo papo. Então, se você é uma dessas pessoas, comente o vídeo, deixe o like e fique à vontade para expor a sua opinião aqui, tá bom? Até porque o canal, além de mostrar várias coisas referente a mim, composição e outras coisas, como eu sempre falo desde o começo, desde quando a gente começou a mexer com essa plataforma, é um canal para vocês. Então, ele não é lançado e feito só referente a mim. Ele é de vocês. E no meio de tudo isso, eu reflito sobre muitas coisas, porque eu vejo que ao mesmo tempo o que me deixa feliz, assim, mesmo que às vezes eu não esteja disposto a animado a gravar ou aparecer, botar minha cara aqui, né, para vocês, independente da situação que eu esteja passando, momento cabisbaixo, momento de tristeza, porque eu sei que aí é uma coisa onde muitas pessoas próximas de mim ficam preocupadas e muitos começam a perguntar, e eu não gosto de expor esse assunto, mas ao mesmo tempo é uma coisa que o meu relato ajuda muitas pessoas, por isso que isso não é importante só para mim colocar para fora aquilo que eu sinto, mas para aquelas pessoas que às vezes passam pelo mesmo programa que eu e reclamam da vida diariamente e, enfim, pensam até mesmo em se matar, que sinceramente eu confesso a vocês que quando eu tive a primeira vez, o primeiro relato de descobrir o que era depressão, porque até então nunca tive nenhum relato com isso, nunca senti nenhum remorso em relação a isso, então não sabia. Meu primeiro foco, quando eu comecei a entrar de desespero antes do canal, ou fazer alguma coisa para estar lidando com isso, meu primeiro foco é pensar, acho que todos que passam por isso, mas foi pensar em se matar, né? Que é uma coisa assim, até pesada para quem escuta, para quem nunca teve, mas o primeiro foco, pelo menos para mim,
de quem tem depressão. A primeira coisa que eu tive quando eu senti que estava com isso, e diariamente quando a gente sente, a gente começa a olhar para si próprio e encontrar defeitos onde não tem. E aí a gente começa a colocar coisas na cabeça aonde não existe, né? E ontem eu estava conversando não, vamos dizer, tentando dialogar com a minha mãe, uma coisa onde ela estava preocupada com meu bem-estar e com o meu jeito de ser. Enquanto ela estava meio que cobrando, ou desabafando, ou até querendo se meter pro meu bem, eu, no meio daquela bagunça toda, fui refletindo e percebi e descobri muita coisa que parece até besteira, mas para mim, nas fases da depressão, onde eu fui aprendendo, que eu sempre falo que a depressão a gente aprende, pelo menos eu aprendi a lidar com as dificuldades da depressão, porque para mim a depressão a gente não se cura, a gente só ameniza. E aí eu fui percebendo que enquanto ela estava fazendo ali a parte de mãe, a preocupação de mãe, e eu refletindo, porque é uma coisa que eu gosto, um momento de ficar quieto, um momento de reflexão desde de quando saí do SESI, que inclusive aprendi muita coisa lá, fiz alguns cursos, eu aprendi a gostar dessas coisas. E percebi nessas fases todas que eu entendo a preocupação dela, que ela é mãe e tem todo o direito de querer saber como a gente está e o nosso bem-estar. Mas com isso eu percebi que a pressão que ela bota no sentido de querer me levantar, no sentido de querer me ajudar, me deixa mais nervoso, honestamente falando, e mais estressado do que quando eu tô com esse programa, quando eu tô com algum programa guardado dentro de mim, refletindo sobre ele, do que quando ela pega e começa a intervir naquilo. Eu percebi isso essa semana, eu notei isso essa semana, porque até então eu tava com bastante coisa na cabeça, com alguns erros que eu cometi agora recentemente. E eu tava, e nem sei, eu acho que até a gente acaba por ver muitas coisas e acompanhar muitas coisas muito zelata, a gente até acaba meio que perdendo a fé que aquilo um dia, sei lá, vai ser resolvido, né? Ou mantém a esperança que um dia isso seja esclarecido, né? E eu ali refletindo enquanto ela só estava me olhando, passando ali diariamente, como ela sempre faz, fazendo seu serviço do dia a dia. E eu estava percebendo que enquanto ela não estava se preocupando comigo ali, não estou tirando o direito dela que ela é mãe, mas eu acho que vocês vão me entender. Enquanto ela estava me pressionando ali no sentido para que eu pudesse sair, para que eu pudesse refletir e cobrando para fazer uma coisa que naquele momento eu não estava disposto a fazer. Isso não significa que eu esteja, mas só para vocês entenderem. Enquanto ela não estava me pressionando para fazer aquilo, eu estava refletindo sobre aquilo, tranquilo, mesmo com a ansiedade de que aquilo fosse esclarecido e resolvido. Mas eu estava ali tranquilo e refletindo com aquela ansiedade que dentro dos meus princípios infelizmente é normal. Mas eu estava tranquilo, mantendo minha fé e conversando
com Deus diariamente, que nem eu sempre faço. Eu não sou muito devoto, não gosto muito de fazer oração alta, a não ser ouvir as orientações da minha avó, que é uma coisa que quando eu estou passando por alguma dificuldade, sinceramente, não desmerecendo minha mãe, mas é o que mais me conforta. Acho que até pela paciência. E me tranquiliza do que quando minha mãe vem conversar comigo, né, sobre aquele programa. Enquanto ela não estava se metendo, eu fui notando que ali naquele momento, por mais que eu estivesse ansioso e esperançoso que aquilo se acertasse, eu estava percebendo que ali eu estava mantendo minha fé e conversando com Deus. Pois depois que ela se meteu e interveio naquele sentido, onde eu estava passando por aquele problema, eu percebi que começou a vir. Não quero que também ela se culpe por isso, mas por isso que eu falo que às vezes eu prefiro fazer o vídeo, porque eu tenho uma dificuldade de desabafar. Isso aqui até importante que talvez ela possa ver. E aí eu percebi que depois que ela interviu, fazendo sua parte de mãe natural, porque quer o meu bem, como toda mãe quer o bem para o seu filho, mas eu percebi que a partir daquele momento começou a vir um monte de coisa ruim na minha cabeça, que honestamente eu não desejo para ninguém e muito menos para ela. Mas naquele momento, enquanto ela estava intervindo e se metendo, já que em alguns programas da minha vida eu procuro ser